الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade. Depois de agradecer a Deus, gostaria de agradecer ao senhor Ahmed Ali Saifi, Haj Ahmed Ali Saifi, presidente do CEDIAL, do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, e presidente do 34º Congresso Internacional dos Muçulmanos da América Latina e Caribe, com o tema Waqf e seu papel no serviço às comunidades muçulmanas na América Latina e no Caribe, e no nome do qual eu cumprimento todas as autoridades governamentais, civis, todos os participantes, todos as pessoas, as ilustres, excelentíssimas autoridades religiosas que aqui estão presentes também. Peço a Deus que abençoe este congresso, abençoe todos os seus organizadores e que tenhamos frutos benéficos para as pessoas, muçulmanos e não muçulmanos, para toda a humanidade, pois esses projetos, chamado de Waqf ou Awqaf, eles têm um benefício muito grande para a sociedade, para o país, para a humanidade, pois são projetos sociais com iniciativa islâmica, porém o benefício é geral, não somente para os muçulmanos, mas para todas as pessoas. E, portanto, gostaria de parabenizar os organizadores desse congresso pelo tema, pela escolha do tema, pois é um tema de suma importância e devemos abordá-lo, devemos entendê-lo, devemos aplicá-lo, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quando o ser humano morre, ele se desconecta dessa vida, a não ser três coisas que continuam beneficiando esse ser humano depois da sua morte. E ele iniciou com uma doação permanente, contínua. E é esse o espírito e a essência do Waqf. O que seria o Waqf? O Waqf seria uma fonte de renda, uma propriedade ou uma riqueza, um valor que é destinado, por exemplo, a comprar uma terra, e essa terra e o benefício desses frutos serem distribuídos às pessoas necessitadas para projetos sociais, enquanto que o capital é preservado, ele é conservado, feita a sua manutenção, e o seu fruto é destinado aos projetos sociais. É essa a ideia do Waqf. Para quem ainda não entendeu, é como se fosse uma fundação. Todo o benefício, ele é distribuído entre as pessoas, e os muçulmanos foram os primeiros a iniciarem este projeto social, essas políticas públicas, e o Alcorão Sagrado diz, Allah subhanahu wa ta'ala no Corão diz, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Não alcançarão a excelência do bem, o ponto mais alto do bem, até que vocês doem daquilo que vocês mais amam. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os demais tinham condições, deixaram uma fundação particular ou pública para beneficiar as pessoas. Inclusive, ao longo dos impérios islâmicos, das dinastias islâmicas, você vai perceber
que tínhamos ao CAF fundações para cuidar até de animais abandonados. Tamanho era o benefício que essas fundações faziam, colocavam na sociedade, e o tamanho do engajamento das pessoas, sendo elas pobres ou se tinham qualquer condição, elas ajudavam. E, nesse momento, eu gostaria de convidar, depois de fazer esse breve prefácio, gostaria, em nome da ANAJ, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, também cumprimentar a todos e convidar para falar sobre o tema dessa mesa, que é o Waqf, a fundação dentro do Código Civil brasileiro. Como é visto esse Waqf? Como é tratado? Como é feita a doação? Explicada ou como é vista a doação no Código Civil brasileiro e, portanto, essa mesa é formada por ilustres juristas, membros da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, Dr. Jihad Samur, presidente da ANAJ, Dr. Omar Saleh, vice-presidente da ANAJ, doutora Késia Barreto, que é diretora de marketing e propaganda e divulgação da ANAJ, e também o Dr. Rawad Murad, que é membro da ANAJ, para fazerem a sua explanação, usarem a palavra e nos esclarecerem vários pontos importantes. Inicio, nesse momento, convidando o Dr. Jihad Samur a fazer o uso da palavra para que ele fale sobre a doação no direito civil brasileiro. Dentro dos 10 minutos, se Deus quiser, vamos tentar controlar esse tempo. Gostaria que todos se atentassem ao horário, aos minutos destinados. Barakallahu fikum. Fatafadal mashkuran, Dr. Jihad Samur, presidente da ANAJ, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, para falar sobre doação no direito civil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, clemente, misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único. Presto testemunho que Muhammad é seu servo e último mensageiro. Que Deus o abençoe e a todos que nos assistem. Agradecemos na presença do querido Haj Ahmad Al-Saif, que nos honra com mais um convite para o 34º Congresso Internacional para a América Latina e Caribe. Que possamos, inshallah, no próximo ano, estarmos fisicamente juntos e que Allah dê a cura e dê a possibilidade de estarmos nos abraçando, inshallah. Agradeço aqui também por estar sempre apoiando a ANAJ, o Haj Ahmad Al-Saif, desde a sua fundação. E a todos os irmãos, membros da mesa, na qual cumprimento na presença do nosso querido conselheiro religioso e presidente da mesa, Sheikh Jihad. Como o Sheikh disse, esse tema é de extrema importância. E muitas das vezes ele é desconhecido por muitos muçulmanos. E pensar no Waqf para beneficiar as mesquitas, as entidades islâmicas em geral, é pensar na sua sustentabilidade, para que não dependam de ajuda de outros e consigam, assim, atingir o seu objetivo constado no seu estatuto social. Porém, uma coisa é nós falarmos do Waqf em países de maioria islâmica, onde as pessoas conhecem, onde as leis estão em consonância, na maioria das vezes, com a Sharia, e irão honrar ali aquela doação que é feita. Porém, aqui no Brasil, nós devemos conhecer a nossa legislação, para nós não termos surpresas e até mesmo perder uma doação realizada, ou, às vezes, não atingir o objetivo
e a finalidade que é do Waqf. Por isso, eu vou passar alguns pontos da doação, pois nada mais é do que uma doação Waqf do Código Civil. O que é doação? Qual a forma de fazê-lo? O que depende? Que tipo que nós temos no nosso ordenamento jurídico de doações? Então, ela está lá no artigo 538 do Código Civil. E ele é bem claro e sucinto quando considera, por exemplo, a doação como um contrato que uma pessoa transfere do seu patrimônio bens para outra, seja ela vantagens ou não. Então, essa doação ela é mera liberalidade, não tem obrigatoriedade. Isso é muito importante nós falarmos. Não pode ter coação, não pode ter algo que faça com que aquela pessoa doe algo para o outro. Então, esse negócio jurídico, ele é gratuito em regra. Em regra, a doação é gratuita. Porém, há espécies de doações que elas são condicionadas a certos quesitos. Então, ela deixa apenas de ser gratuita. Ela tem regras. Eu dou isso sob a condição disto. Por isso que há regras, por exemplo, de aceitação. Eu vou doar algo, cabe ao donatário. Quem que é o donatário? Aquele que recebe a doação, aceitar em determinados casos de doação. Então, a doação, ela depende do aceite em vários tipos dessa doação. Agora, essa aceitação pode ser expressa quando exige expressamente, eu aceito a doação, essa exigência que foi colocada na doação. Ou ela pode ser tácita. O donatário, ele pratica atos que demonstram que ele aceitou, por exemplo, aquela doação. Sempre lembrando do quê? De outro artigo que está lá atrás no Código Civil, que é o artigo 104, que ele diz que todo negócio ele tem que ter validade, ele precisa ter um agente capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita, que está em lei, e não proibida, não defesa da lei. Até mesmo, se for o caso do Waqf individual para o incapaz, para o nascituro, aquele que vai nascer ainda, eu vou fazer uma doação sob a condição do nascimento de um filho, ou de uma pessoa, e etc. Ela vai depender do aceite do seu representante legal. Quando for casos de absolutamente incapazes, que são aquelas pessoas que não podem exprimir, passar a sua vontade e tem uma limitação, ela deve ser uma doação pura, porque não pode ter aqui qualquer encargo, porque ela é objetiva apenas beneficiar aquele absolutamente incapaz. Agora, caso tenha algum encargo, também depende da aceitação do representante legal daquele incapaz. Então, passando por todos esses aspectos do agente, da questão da doação, do aceite e etc., nós temos alguns tipos de doação que eu entendo que ele cabe no Waqf, independente de qual seja esse Waqf. O primeiro é a doação pura, que o doador não impõe nenhuma restrição para quem ele vai doar. Simplesmente ele vai e passa aquele imóvel, aquele objeto para o donatário. Ele não coloca nenhuma regra, você faz o que você desejar. Você é responsável por isso. Então, chamada doação pura. A doação, por exemplo, a termo, ela condiciona ali um evento futuro e certo. Então, delimita um prazo. Acabando este prazo, aquele que vai receber, que é o donatário, ele passa a exercer o domínio daquela coisa doada. Já a condicional, ela estipula uma condição diferente, evento futuro e incerto ao negócio.
Então, por exemplo, quando estiver beneficiando os muçulmanos, vale aquela doação. Aí, extinguiu aquela mesquita, não existe mais, deixa de existir a doação. Fique bem claro isso. Então, ela é condicionada a um evento futuro e incerto, que, inshallah, continue em todas as mesquitas e as entidades islâmicas. Doação onerosa ou com encargo. Essa eu entendo que é aquela que é gravada com um ônus. Por exemplo, você vai doar uma área para uma mesquita, um centro islâmico, e ela tem a questão onerosa. Como assim? Eu dou tantos 1.000 metros quadrados para você num determinado local e você deve construir um cemitério islâmico nessa área doada. E você tem um prazo para isso. Caso você não cumpra, eu passei o imóvel para você e coloquei essa condição e você não cumpre, pode ser ajuizada uma ação em caso de mora para ser exigido isso judicialmente, sob pena de anular essa doação. Doação contemplativa é outra espécie de doação que o doador declina motivos para fazer aquela doação. Ele coloca algum motivo. Eu vou doar por tal motivo, eu quero que fique claro isso. Ou a remuneratória, que ela equipara-se também à contemplativa. Ela é feita em retribuição, por exemplo, de serviços daquele donatário, aquele que recebeu. Você fez muitas coisas boas para mim, você me ajudou, o Centro Islâmico ajudou. Então, ela é contemplativa, em retribuição àquele serviço prestado, eu faço aquela doação. Porém, são termos que nós temos dentro do Código Civil que podem se equiparar ao Waqf, mas nós temos formas de fazer essa doação. Em regra, a doação depende de escritura pública, sempre que se tratar de bem imóvel em valor superior a 30 salários mínimos. Em se tratando de bem imóvel em valor inferior ou de bem móvel, não será necessária escritura, mas deverá ser formalizado por escrito. Tem que ter o contrato. Excepcionalmente, ela pode ser verbal, essa doação, desde que são bens de pequeno valor. E o código ele não fala qual o valor desses bens. Hoje, a jurisprudência, os julgados, nos passam que depende do patrimônio do devedor. Se analisa o patrimônio do devedor e vai avaliar que aquela doação que foi feita, se ela é de pequeno valor ou não. Aí pode ser verbal, mas em regra, escrita por escritura ou contrato particular. A doação remuneratória, como todas as outras, fique bem claro também aqui, ela deve respeitar a legítima, que é a cota correspondente aos herdeiros necessários. Eu quero doar todo o meu patrimônio. Não é possível. Você pode doar o que corresponde a 50% do seu patrimônio, sob pena dela ser anulada também. Mesmo caso daquele que é insolvente, que quer declarar uma insolvência e doar tudo para escapar aí de uma ação. Então, há casos também que nós devemos respeitar. E outra questão que eu vejo necessário, e para finalizar aqui a minha fala, porque esse assunto ele é muito vasto, que pode ocorrer também no comodato, o Waqf. Não só na doação. O que é o comodato? Funciona com um empréstimo gratuito de um bem que é único, insubstituível, entre duas pessoas. Você passa aquele bem para ele e ele vai usar daquele bem de acordo com o contrato estipulado entre as partes por determinado tempo para beneficiar aquela entidade islâmica ou não. Lembrando que ele deve ser devolvido para a pessoa que emprestou. E você não pode fugir daquele requisito específico que foi emprestado de forma gratuita. Então, dessa maneira, ele detém a posse do bem e aquele que recebeu, ele usa conforme o contrato, beneficia as pessoas e pode utilizar como Waqf. Em resumo, o direito civil é isso, que se adapta ao Waqf, que nós possamos sempre procurar
um especialista, procurar um advogado, uma pessoa, quando for realizar essa doação. Que Deus abençoe a todos e que possamos juntos, unidos, estar sempre buscando o melhor para a nossa comunidade. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Dr. Jihad Samur, presidente da ANAGE, pelas palavras, por essa excelente explanação, colocando as condições da doação, explicando como é a doação, e também por se ater ao tempo destinado. Barakallahu fikum. Gostaria de convidar agora a doutora Késia Barreto, diretora de Marketing e Divulgação da ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, para falar sobre o tema incumbido a ela, inclusão social nas doações. Por favor, doutora, a senhora tem 10 minutos. Tá certo, chefe, pode deixar. Salam aleikum. Bismillahirrahmanirrahim. Agradeço, né, pelo convite à associação, à ANAGE, para que nós estejamos aqui presentes, esclarecendo alguns temas referentes, né, ao tema central do Congresso. É realmente um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao senhor Ahmed Ali Saif, né, e na pessoa dele agradeço também aos demais organizadores do evento. E na pessoa do Sheikh Jihad, eu saúdo os colegas que estão aqui comigo da ANAGE. Bem, eu vou falar um pouco sobre diversidade, equidade e inclusão. Quando a gente pensa na parte do Walcaf, durante todo o dia de hoje, eu vi as pessoas tratando, de uma forma geral, sobre a questão dos bens. E hoje eu vim falar sobre capital humano. Qual a influência desse capital humano e como esse capital humano ele é visto e pode ser desenvolvido a partir de uma doação do Walcaf. Veja bem, hoje o senhor Mohamed, o doutor Mohamed Habash, ele falou que o objetivo do Walcaf é preservar a religiosidade dos muçulmanos. Quando a gente fala em preservação de religiosidade, eu me faço uma pergunta: quem preserva a religiosidade das mulheres muçulmanas que usam véu no mercado de trabalho? Como esse Walcaf, né, como essa doação contínua pode ajudar esse capital humano a ser inserido no mercado de trabalho? Veja bem, nós temos cláusulas, né, que podem ser inseridas em contratos, e os colegas vão tratar melhor desse assunto mais à frente, mas a gente vê que tanto nacionalmente como internacionalmente, empresários muçulmanos são contactados para desenvolver investimentos, né, projetos nesse sentido. E essas cláusulas de segurança, elas podem estar presentes nesses contratos de investimento, reservando uma cota à parte, né, das vagas que serão geradas de emprego para muçulmanos, e dessa forma salvaguardar emprego para a comunidade. Quando a gente pensa nesse sentido, a gente pensa no Walcaf como uma rede de segurança e de preservação da religiosidade, porque muitas mulheres, por exemplo, muçulmanas, retiram o véu para poder serem inseridas no mercado de trabalho. Então, o Walcaf ele estaria tendo, né, o seu objetivo sendo cumprido a partir dessa visão. Quando a gente fala, voltando, de diversidade, equidade e inclusão, existem empresas, tanto internacionalmente como nacionalmente. Nacionalmente, nós temos a Magazine Luiza, temos, deixa eu ver, Magazine Luiza, né, empresa nacional. Internacional, eu lembro da Lenovo, da Intel, né, são empresas de tecnologia, o Google,
o Facebook, que estão fazendo processos de diversidade, equidade e inclusão para a contratação dos seus funcionários. Quando a gente pensa nesse ecossistema empresarial, a gente vê que essas empresas elas têm trazido funcionários pautados em gênero e raça. Então, muito tem se falado sobre letramento racial, sobre racismo, mas, de outro lado, a gente tem que falar também sobre intolerância religiosa. E a intolerância religiosa, ela entra nesse patamar, né? Nesse quesito de diversidade, equidade e inclusão. Então, quando a gente traz esse tema à pauta, quando na ANAGE nós insistimos sobre esse tema de diversidade, equidade e inclusão e chamamos essa discussão para casos de intolerância religiosa, são para salvaguardar, o objetivo, né, principal é para salvaguardar muçulmanos e muçulmanas em todo o território nacional. E quando a gente percebe esse olhar voltado para ecossistemas empresariais, a gente não está falando de caridade, apesar de que o Alcaf se trata de uma caridade, mas quando a gente fala do empresário que vai gestar esse tipo de contrato, esse tipo de situação, a gente também fala em lucratividade. Tem uma pesquisa feita, né, pela M. Kaisen, né, que diz que 25% do aumento da lucratividade foi pautada no gênero. E 36% das empresas tiveram maior diversidade étnica e cultural, 36% tiveram um aumento da sua lucratividade. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre diversidade no mercado de trabalho. E por que não muçulmanos e muçulmanas inseridos nesse mercado, trazendo diversidade, fazendo essas empresas pensarem o diverso? Eu gostaria de deixar aqui uma frase muito pontual, né, do Frantz Fanon, que era um pensador negro que adotou a Argélia como o local de trabalho, que ele disse: talvez se encontre aí a origem dos esforços dos negros contemporâneos, custe o que custar, provar ao mundo branco a existência de uma civilização negra. E aí ele traz isso com a dialética hegeliana, né, do ser e do ter. Às vezes, muitas das vezes, os muçulmanos eles só querem provar que eles são merecedores de um espaço no mercado de trabalho. Não é uma caridade, mas através da caridade a gente pode disponibilizar esse tempo, disponibilizar esse espaço. Através do Alcaf, a gente pode disponibilizar esses espaços para que se torne um ciclo virtuoso, né? Onde muçulmanos geram empregos para mais muçulmanos e muçulmanos compram de muçulmanos e a comunidade, né, se retroalimenta como um todo, fortalecendo o nosso ecossistema religioso e, como disse o Dr. Mahmoud Habash, né, fortalecendo o objetivo do Alcaf de preservar a religiosidade dos muçulmanos e muçulmanas, sobretudo as mulheres muçulmanas da rima de família, que têm sido testadas na sua fé no momento de entrar no mercado de trabalho. É isso. Obrigada. Mashallah, barakallah fique. Deus te abençoe, doutora Kézia Barreto, diretora de comunicação e divulgação da ANAGE, por essa excelente explanação também sobre as doações e falar um pouquinho do objetivo do Waqf na inclusão social e combate à discriminação, que é o tema principal da associação da ANAGE, que é combate à discriminação religiosa, ao preconceito. Então, e quando falamos de combate à discriminação, não estamos falando de combate à discriminação só dos muçulmanos, porque quando estamos lutando contra a discriminação, tanto racial quanto religiosa,
quanto étnica, xenofobia, estamos defendendo a sociedade. Então, o Waqf também tem esse benefício, tem esse objetivo, um objetivo específico e um objetivo geral de preservação, de ajuda à sociedade, à nação, e é um braço de apoio para os governos, para o primeiro e segundo setores. E agora passo a palavra ao Dr. Omar Saleh, vice-presidente da ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, para falar sobre holdings filantrópicas, de acordo com o Código Civil brasileiro. فليتفضل مشكورا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um agradecimento a todos que estão compondo esse evento de inigualável importância para toda a comunidade muçulmana e não muçulmana. Um agradecimento especial ao Hajj Ahmed Ali Seifi, a toda a estrutura da Sedial, que sempre abre espaço para a ANAGE compartilhar suas ideias, compartilhar o fruto de seus estudos, não só da diretoria, mas de todos os membros dessa associação, que, como foi mencionado, tenta proteger a comunidade muçulmana de todos os espinhos que podem ocorrer aí no nosso caminho da prática religiosa, né, da nossa crença religiosa. E reiterar os agradecimentos ao nosso querido Sheikh Jihad, nosso mentor religioso, Dr. Jihad Samur, nosso presidente, doutora Késia Barreto, nossa diretora de comunicação, que é um pilar essencial da associação, e a todos os associados. E ouvindo todos vocês, subhanallah, como é curioso nós pensarmos em Waqf e refletirmos sobre toda a orientação religiosa, né, toda os ditames previstos no Corão e nos textos sobre o Waqf, e como é interessante nós vermos como isso coincide com tudo que é dito hoje, com tudo que é previsto hoje, e em grande parte na legislação brasileira, historicamente falando, muito nova, muito recente. Então, se nós levarmos em consideração o texto do Código Civil de 2002, né, e considerarmos o texto alcorânico de séculos atrás, subhanallah, como a nossa religião era visionária sobre esse assunto, sobre o assunto da filantropia, sobre o assunto da doação, e ouvindo tudo que o doutor Jihad Samur colocou, ouvindo o que a doutora Késia falou, e com o que eu vou falar, você começa a identificar uma série de intersecções entre até a questão de estrutura jurídica, né, que visa distinguir aí o patrimônio pessoal do patrimônio doado, que será destinado à finalidade filantrópica, a doação. Então, isso o Alcorão, a religião já previa lá atrás. E vejam só o tanto que isso é moderno, né? Nós ouvimos falar do terceiro setor hoje, é algo extremamente novo, não só no meio jurídico, mas no meio empresarial também, né? O termo terceiro setor é uma coisa relativamente nova para quem estuda direito, né? Para quem trabalha com direito. E durante tudo que foi falado hoje, nós vemos que na nossa religião isso já vem da base, né? O que nos faz crer ainda mais o quão completa é a nossa religião. Mas, dando uma continuidade sobre o assunto, né, a estrutura jurídica brasileira, o direito brasileiro, ele prevê algumas formas de estruturas societárias que podem ser constituídas para que a atividade filantrópica seja efetivamente realizada. Então, você tem aí associações, você tem fundações, você tem o formato de sociedades, e isso vai variar de acordo com a pretensão de realização dessa atividade filantrópica, né?
E a pergunta que se faz qual o motivo, qual o interesse que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica tenha de se estruturar juridicamente somente para a realização dessa atividade filantrópica, para uma doação, juridicamente falando, óbvio que é um assunto muito extenso, muito pulverizado, e o tempo é curto, a gente tenta, de uma forma sumária, fazer um resumo. Mas diversas são essas finalidades. A gente pode mencionar a primeira delas com o objetivo justamente de distinguir patrimônios, né? A pessoa física ou jurídica, ela cede parte daquilo que é seu, daquilo que compõe o seu acervo patrimonial, para destinar para aquela atividade filantrópica, como o Dr. Jihad Samur colocou, com uma destinação específica, com uma condição específica para que aquele negócio seja realizado. Além disso, o próprio ordenamento jurídico brasileiro, ele prevê benefícios fiscais, por exemplo, para aquelas entidades que estão estruturalmente organizadas nos termos da lei, que cumprem os requisitos da lei. Então, por exemplo, as entidades que estão oferecendo ali uma prática dentro dos serviços sociais, da saúde, da educação. Então, essa entidade que cumpre os requisitos, ela pode ter ali um benefício fiscal que, se não estivesse estruturada nesse formato, ela talvez não teria. E é muito interessante, a doutora Kézia mencionou uma questão muito importante que, estudando a matéria, né, estudando o aspecto moderno da matéria, você chega à conclusão que hoje muitas empresas, né, muitas pessoas de notoriedade, enfim, eles praticam as atividades filantrópicas, né, porque isso traz um engajamento, isso agrega valor para a sua marca, isso insere a empresa num contexto social de forma que não ocorreria antes dela fazer esse tipo de atividade. Então, você cria aí, como a doutora Kézia colocou, uma prática que traz benefício não só para a sociedade, a doutora Kézia bem mencionou aí alguns investimentos, algumas atividades que são feitas onde são exigidos ali, por exemplo, pontos de empregabilidade, inserção social pautada no racismo, no gênero. E essas empresas que praticam esse tipo de filosofia, elas têm uma inserção social, elas têm uma valorização da sua marca muito potencializada hoje em dia. Então, veja bem, que o Waqf, previsto lá no texto do Corão, há séculos atrás, já tinha uma previsão de estrutura, né, de prática de doação, que hoje, em tempos modernos, ela não traz prejuízo para uma empresa ou para uma pessoa, muito pelo contrário, ela traz benefícios, né? E quando nós pensamos, por exemplo, reiterando o que o Dr. Jihad mencionou, uma mesquita se tornar autossustentável, né, dada aí a prática do Waqf, olha, novamente nós falando de um termo extremamente moderno, a autossustentabilidade. O que nos faz refletir que uma empresa que tem aí, uma pessoa jurídica que tem aí a sua estruturação devidamente respeitada, né, resguardando o patrimônio destinado à atividade filantrópica, e aí, chegando ao ponto final, porque o tempo vai se esgotando, mas vejam bem, hoje em dia falam-se até nas holdings filantrópicas, ou seja, uma estrutura jurídica superior que agloba outras estruturas jurídicas menores e permite, entre elas, a transferência de patrimônio, de recursos, de forma que sejam aglobadas ali pelos benefícios fiscais, legais, entre elas, prioriza-se a atividade social e você cria uma estrutura um pouco mais complexa, onde você pulveriza, você expande aí essa atividade social dentro de um corpo jurídico previsto em lei,
e que a lei, inclusive, beneficia. Bom, dado aí o esgotamento do tempo, eu peço desculpas se me estendi um pouco, tentei respeitar ao máximo. Eu agradeço a todos aí e quem tiver dúvidas sobre o assunto, empresários, pessoas físicas que tenham interesse em praticar o Waqf, procurem a ANAGE, que com certeza terá todo o nosso suporte. Assalamu alaikum, barakallah fiik. Barakallah fiik, Dr. Omar Saleh, vice-presidente da ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, por essa explicação muito importante sobre as holdings filantrópicas, e realmente é importante nós entendermos tudo que foi falado até agora, é de extrema importância para as instituições islâmicas e não islâmicas, para quem quiser criar um fundo de patrocínio para seus projetos ou para a manutenção dos seus projetos, das suas propriedades, dos seus templos, escolas também que são sociais, são públicas, são do setor, que pertencem ao terceiro setor. É de extrema importância que entendamos o Código Civil e como é citada, como é vista essa prática. E, para encerrarmos esse tema de extrema importância, convido o Dr. Rawad Murad, futuro juiz, inshallah, para falar sobre, que é membro da ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, para falar sobre a tradição dos bens e revogação aqui no Brasil. فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus único pela oportunidade de estar nesse evento. Agradeço ao eminente Ahmed Ali Saif pela oportunidade, sempre concedendo oportunidade para a ANAGE explanar seus ideais, a execução do seu trabalho e todo esse evento maravilhoso que está sendo feito nesse momento. Cumprimento o presidente da ANAGE, Jihad Samur, o nosso eminente Sheikh Jihad e todas as outras autoridades religiosas que estão aqui presentes. Cumprimento o vice-presidente Omar Saleh. Cumprimento a doutora Késia, diretora de comunicação da ANAGE. E cumprimento todos aqueles que estão nos prestigiando em um evento desse quilate. Bom, o tema, os que me antecederam já foram brilhantes em explicar o que é uma doação e algumas questões sobre a doação. Eu vou focar um pouco na doação, no aspecto jurídico da coisa, de doação de bem imóvel. Então, no primeiro momento, eu gostaria de começar com o procedimento da doação. O procedimento da doação, como que ele começa? Ele começa com um contrato de doação. Em regra, tem que ser escrito. Pode ser por instrumento público ou particular. Depois do contrato de doação, o procedimento, então, é assim: contrato de doação, aceitação do donatário, que é aquele que vai receber do doador a propriedade, ou o bem, ou algum valor, e, por fim, é a transferência do bem. Quando a gente fala aqui no direito brasileiro de bem imóvel, ele se transmite com a tradição. O que seria a tradição? Seria a entrega da coisa. Já quando a gente fala de bem imóvel, aí ele se transmite com registro no cartório competente. Superado esse procedimento preliminar da doação, é importante nós falarmos aqui como podemos vincular a utilização, por exemplo, de uma doação de dinheiro com a finalidade do Waqf. Se isso é possível aqui no Brasil, isso é plenamente possível. Como? Através de uma doação de dinheiro com um encargo estipulado por doador. Então, aqui, a título de exemplo de uma doação com encargo, pode ser realizada uma doação para custear o combate à intolerância religiosa
de processos judiciais que a ANAGE tenha que enfrentar quando violado o direito dos muçulmanos. Ou para alimentar os pobres. Então, lá na doação vai estar estipulado. Encargo. Esse dinheiro tem que ser utilizado para essa finalidade. Ocorrendo essa doação com encargo, nós temos algumas características. A primeira delas, eu já tinha dito, algumas exceções no nosso ordenamento aceitam a doação verbal. Mas a doação com encargo, ela necessita ser escrita. Ela precisa ser escrita. Pode ser por instrumento particular ou público, como eu disse no começo. Mas por que ela precisa ser escrita? Porque é necessária a aceitação expressa. Não pode ser aceitação tácita ou outro tipo de aceitação que o direito admita. Quando eu faço uma doação com encargo, aqui ambos têm obrigações, tanto o doador, que tem a obrigação de transmitir aquele bem, como o donatário, de cumprir com aquele encargo. Então, como ele tem um ônus, um dever jurídico a ser realizado, ele tem o dever de aceitar expressamente, tem que estar lá no contrato expressamente que ele aceita o encargo daquela doação. Dito isso, como que ficam os tributos? Como bem falou os que me antecederam e o Dr. Omar em relação às entidades filantrópicas que têm alguns benefícios fiscais, quando a gente fala de doação para entidade religiosa e que ela utilize para a atividade essencial da religião, é livre de impostos. Na verdade, o termo técnico jurídico que utilizam é imunidade, é imune a qualquer tipo de tributação. É um benefício legal que estimula as atividades religiosas. Então, falando ainda um pouquinho da relação entre os encargos e o Waqf, tem algumas ferramentas que protegem o doador em relação a essa intenção, não digo de perpetuidade, mas pelo menos de uma certa permanência no tempo, né? Então, nós podemos dizer assim, é possível impor cláusula de inalienabilidade, por exemplo, num imóvel. Mas quando a gente está falando de doação de bem imóvel, é difícil você impor uma restrição de inalienabilidade para o dinheiro. O dinheiro, ele tem que circular, a finalidade dele é essa. Não faria sentido, por exemplo, um bem imóvel ou consumível, você, por exemplo, você doa um pão, a pessoa tem que comer, não tem como. Então, faz parte da própria finalidade do dinheiro ele circular. O que é possível o doador fazer nessa hipótese é colocar uma cláusula restritiva de impenhorabilidade. Estou doando, a título de exemplo, para a Mesquita Brasil. Essa doação, eu coloco uma cláusula no contrato que é impenhorável, ou seja, se a Mesquita Brasil, por algum motivo, tem alguma dívida, o terceiro não vai poder penhorar. Outra modalidade interessantíssima que o ordenamento jurídico nos traz é em relação à doação de dinheiro para aquisição de um imóvel. E aí o doador tem um pouco mais de liberdade. Ele pode até impor uma restrição de inalienabilidade, ou seja, ele vai doar o dinheiro para aquela aquisição e aquele imóvel específico daquela aquisição, ele será inalienável. O donatário que receber não vai poder alienar. Alienar no nosso direito, né, significa tornar alheio, né? Então, tornar alheio pode ser vender, pode ser doar, pode ser permutar, pode ser diversas modalidades de transmissão para se tornar alheio um bem. Então, é possível essas restrições como forma de proteger, assegurar que o doador tenha um mínimo de perpetuidade naquilo em cumprimento daquela finalidade, daquele encargo. E outra modalidade, cláusula interessante para o doador, é em relação à cláusula de reversão.
é uma outra modalidade de cláusula, em que o doador estipula que, se o donatário morrer, se for pessoa natural, ou pessoa jurídica ser extinta, aquele patrimônio doado volta a integrar o patrimônio do doador. Então, essa é uma outra modalidade interessante para o doador, que ele tenha isso, uma boa ferramenta para atingir algumas finalidades da WACF. E caminhando para o final da minha explanação, nós temos a revogação da doação. Pode revogar a doação até a aceitação do donatário. Pode. O doador simplesmente desistiu, não quer fazer aquela doação. Ele pode, até a aceitação do donatário, ele pode. Com a aceitação, regra geral, irrevogável, não pode mais revogar. No entanto, nesse exemplo que a gente citou, quando tem um encargo, existe uma possibilidade de revogação pela inexecução desse encargo. Outra modalidade que tem é a ingratidão, mas quando nós falamos de entidades religiosas, é difícil ocorrer alguma das hipóteses de ingratidão, que seria a morte do doador, o donatário vai lá e mata o doador, ou algumas espécies desse gênero, que eu nem vou entrar muito nesse assunto pelo tempo pequeno, mas a inexecução do encargo é importante. Eu doei para construir uma mesquita, não construiu, revoga a doação. Para isso, é necessário colocar em mora o donatário. Para colocar em mora o donatário, existem duas maneiras no nosso ordenamento jurídico. A primeira, no próprio ato de doação, estipulando em contrato, olha, ele tem o prazo de 1 ano para adquirir um imóvel e construir uma mesquita. Outra modalidade é, se o contrato não prevê prazo para o cumprimento do encargo, uma notificação judicial concedendo um prazo para cumprir esse encargo. Fim desse prazo e não cumprido, você já cumpriu o requisito para exigir a revogação. Mas no ordenamento jurídico brasileiro, essa revogação necessariamente tem que ser mediante ação judicial. Não tem como ser administrativamente. Por fim, o donatário, quando ele recebe uma doação com encargo, única hipótese que ele pode dizer que não vai cumprir esse encargo é se ele tiver alicerce na legislação. Então, nós estamos vivendo um momento de pandemia, a título de exemplo. Digamos que a doação é para o pagamento de algumas aulas específicas que o chefe vai dar em algum lugar. Com a pandemia, a legislação proíbe esse tipo de aula. Então, aí não é possível a revogação da doação, porque o donatário não está cumprindo esse encargo em virtude de lei. E aí ele é obrigado a cumprir, ele é obrigado a cumprir a legislação nesse caso, então não pode ser revogada a doação. Bom, o tema é muito amplo, eu cheguei ao final, dei uma explanação bem sucinta sobre o tema. Eu gostaria muito de agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu passo a palavra agora para o nosso eminente Sheikh Jihad. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Barakallahu fiik, Dr. Rawad Muhammad Murad, por essa excelente explanação também, que veio sequencial, construindo, né, toda a ideia que iniciou-se com o Dr. Jihad, passando pela doutora Kézia, Dr. Omar Saleh, e agora finalizando com a palavra do Dr. Rawad, de extrema importância. E eu gostaria aqui, né, ao final dessa mesa, gostaria de colocar a ANAGE à disposição a todas as entidades, islâmicas e não islâmicas, para ser consultada, para ajudar a orientar sobre esse tema também, que fará com que as instituições se organizem de forma legal dentro do Código Civil, para que elas possam atender e se fortalecer e crescer cada vez mais,
e ajudar a sociedade brasileira, a comunidade islâmica em particular, e a sociedade brasileira em geral. Então, a ANAGE está à disposição de todas as entidades, de todas as pessoas, para ajudar naquilo que ela puder e for dos seus objetivos estatutários. Gostaria, antes de encerrar, de convidar a nossa irmã Karima Montez Lorra para uma intervenção de 3 minutos. Por favor, faça o uso da palavra em 3 minutos, Karima. Em nome de Deus, o clemente misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigada, Sheikh Jihad. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de eu estar aqui hoje com um assunto de suma importância quanto esse. Agradecer o senhor Ahmed Ali Saif e toda a família Sedial. Eu estou aqui para ser bem breve, apenas para frisar a necessidade de falarmos sobre Al-Waqf. Eu, Karima, como comunicadora, posso incentivar mais as pessoas a doarem, por ter um público com credibilidade, que confiam em mim, um público com empatia sobre os assuntos e por acreditar em um propósito e a disseminação dele. Eu estive e estou sempre aberta a ser firme com a minha opinião sobre a necessidade de incentivar a todos os muçulmanos a lutarem para causas sociais, a ajudar todas as causas islâmicas que vivenciamos hoje, seja através de doações, de conhecimento ou até mesmo de informação. Bom, é isso. Que Deus nos guie para a senda reta e nos encaminhe a praticar o bem, inshallah, e obrigada. Mashallah, barakallah fique, Karima. Palavras, poucas palavras, mas bem objetivas. Parabéns, parabéns. E cada um, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, kullun ala thagar, todos são sentinelas dessa religião ou da sociedade. Então, nós queremos o bem e defendemos essa sociedade, defendemos a humanidade dos males. E o Waqf vem exatamente para defender as pessoas da fome, da necessidade, um braço humanitário de ajuda em situações de calamidade e de necessidade. Barakallah fique, nós precisamos do apoio e da divulgação de todos, cada um fazendo na sua área o seu papel e a sua luta, né? Seu esforço, que é o significado da palavra jihad. Parabéns. Gostaria de abrir espaço para também, no tempo de 3 minutos, para a nossa irmã, também influenciadora digital, assim como a Karima Lorra, a nossa irmã Mariam Chami, para fazer o uso da palavra. Assalamu alaikum, que a paz e a bênção de Deus sejam com todos. Quero agradecer o convite, estar nessa reunião tão importante com pessoas que têm tanta voz e importância na sociedade. Muito obrigada, Sedial. E hoje eu vou falar sobre como investir nos meios de comunicação moderno na mídia a serviço de doação. A gente sabe que a internet, ela tá para ajudar todo mundo. A gente não consegue nem mais ver a nossa vida sem internet. A gente usa para tudo, para fazer, marcar consultas médicas, para comprar passagens, tudo fazer compras de mercado, tudo a gente acaba usando a internet. E ela é uma faca de 2 gumes, tanto para o bem quanto para o mal. A gente pode utilizar esse meio, porque ela é uma ferramenta. E como que a gente pode influenciar as pessoas através da internet, através dos meios de comunicação? Hoje em dia, a internet está tomando o espaço dos meios de comunicação televisivos. A audiência na internet está sendo muito maior do que, de fato, na televisão, nos meios de comunicação. E eu falo por mim, e eu acho que eu falo pelas influenciadoras que eu conheço, que a gente tem muita voz e está tendo muito espaço na internet, e isso a gente consegue influenciar para o bem. Existem vários influenciadores na internet que influenciam as pessoas para o mal, mas existem tantos outros que influenciam as pessoas para o bem. Eu tenho uma comunidade imensa, e essa comunidade, ela
tem credibilidade, ela acredita no que eu falo, acredita nos meus exemplos, e através disso a gente consegue trazer, fazer com que as pessoas, através dos bons exemplos, também pratiquem o bem e façam doações também. Eu costumo fazer, aí fica aquela coisa na cabeça, mas no Islã não fala o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber? Só que hoje em dia a gente não precisa falar tudo que a gente doa, todas as doações que a gente faz, mas pequenas práticas a gente tem que mostrar para poder incentivar outras pessoas a fazerem. E às vezes quando eu falo doação, não necessariamente doação de dinheiro, porque doação não é só um dinheiro, até pelo Islã, sadaqa, é um sorriso que você dá para uma pessoa necessitada, um abraço que alguém está precisando, é uma sadaqa. Você poder divulgar o negócio do seu irmão é uma sadaqa. Então existem várias maneiras de a gente fazer a divulgação, ainda mais dos meios de comunicação na internet. Então, eu acho que é muito importante a gente usar esses meios de comunicação. Eu e o Sheikh Jihad, a gente faz várias vezes, a gente faz lives, e a gente arrecada nessas lives doações e para poder fazer doações para pessoas necessitadas. Eu fiz recentemente uma live que arrecadei $625 numa live de 1 hora para doação para o Líbano. Então, a gente vê que através de boas ações a gente consegue incentivar mais ainda. Então, uma coisa se multiplica cada vez mais, é aquela cadeia, sabe? Mutação, vai mutando. E então, quanto mais a gente tiver atitudes positivas e estar em evidência para incentivar mais isso, a gente vai conseguir um mundo muito melhor e sempre colocar o Islã nisso, para a gente sempre arrematar que o Islã é uma religião de paz, de generosidade, de respeito. Então, sempre associar a religião com todas essas nossas atividades que a gente faz de doações, de incentivo, para a gente conseguir até tirar um pouco da marca que as pessoas têm, os pontos negativos que as pessoas enxergam no Islã, pelos meios de comunicação, né? Então, é um trabalho reverso. Então, eu quero agradecer, eu acho que não sei se eu falei mais de 3 minutos, mas muito obrigada. Porque é uma grande, se me deixar, vou falando, porque eu gosto de falar desses assuntos de internet, de comunicação. Mas, Barakallahu fico, muito obrigada. Barakallahu fique, nossa irmã Mariam Chami, a nossa irmã Karima Orra também, por essas intervenções. E já chegando ao encerramento dessa mesa, da mesma forma como iniciamos, encerramos agradecendo a Deus, pedindo a sua bênção, que Ele nos abençoe e nos dê vida longa, repleta de boas ações, para que nós possamos cumprir a nossa missão que nos foi incumbida por Deus, que é preservar a lei e a paz, a justiça de Deus na terra para todas as pessoas, para que possamos viver bem. E também, depois de agradecer a Deus, gostaria de agradecer a todos os organizadores desse 34º Congresso Internacional dos Muçulmanos para a América Latina e Caribe, na pessoa do seu presidente, do presidente do CEDIAL, Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, nosso irmão mais velho, Haj Ahmed Ali Saifi, que Deus o abençoe, toda a equipe, os tradutores, os organizadores, os patrocinadores, todos que participaram de alguma forma na elaboração e no sucesso desse congresso. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e dou por encerrada a mesa de trabalho desse congresso. Barakallahu fikum.